Alvíceras. Continuando com a nossa abordagem do capítulo introdutório da gramática pedagógica da língua portuguesa, aliás, da gramática pedagógica do português brasileiro, eu cismo com língua portuguesa, mas, repita-se, não é assim que o Marcos Banho chama aquilo que chamamos de língua portuguesa, é o português brasileiro. Nós paramos justamente nessa parte da gramática onde a gente falava sobre o que o próprio Marcos Banho tem a dizer, tem a colocar como premissas de seu livro. E é sobre isso que falávamos no último vídeo. E aí chegamos a comentar sobre aqueles pressupostos colocados aí a partir da página 20, né? Sobretudo aqui nesta página 22, ó, ele coloca ali alguns pressupostos. Então, nós desmascaramos a proposta de Banho, desmascaramos o próprio Banho e vimos o quão absurdo é fazer o que ele fez, né? Realmente não tem cabimento tais premissas, né? Por exemplo, para que só citemos uma, assumir uma norma urbana culta real. Já falamos sobre isso. E aí paramos ali nesse subtítulo, um roteiro de estudos. Um roteiro de estudos. Mas antes de passarmos para essa parte, ficou faltando falar ainda o seguinte. Veja só, na página 21, olha só que coisa interessante. Na página 21, quando ele fala assim, olha, lá no alto, ó, considerar o português brasileiro como uma língua plena e autônoma, e não como uma variedade do português europeu. Então, é isso que ele propõe, considerar o português brasileiro como uma língua plena e autônoma, e não como uma variedade do português europeu, dentro de um grupo de línguas que vou chamar aqui de portugalego. De portugalego. Mas o português brasileiro é justamente isto. O português brasileiro é justamente isto. Uma variedade do português europeu. Ele quer justamente modificar essa condição, né? Então ele coloca lá, essa postura acarreta algumas decisões políticas. Então uma das decisões que ele espera que tomemos é considerar o português brasileiro como uma língua plena e não como uma variedade do português europeu. Mas o português brasileiro é uma variedade do português europeu. É uma língua que derivou do português europeu. Mas ele vai dizer que não, que é uma língua que está dentro de um grupo de línguas que ele chama ali de portugalego. Mas não é bem assim. O português europeu é justamente uma variedade. De certo modo, né? De certo modo, é uma variedade, sim, do português europeu. Ainda não há insumos suficientes para que nós classifiquemos, enxerguemos o português brasileiro, vamos usar essa expressão, como sendo uma língua independente, plena, né? Que não tenha derivado do português europeu, mas derivou sim, não totalmente. Foi uma mescla de várias línguas, dialetos, que se amalgamaram e acabaram dando surgimento ao que chamamos hoje de língua portuguesa, modalidade brasileira, ou pode ser também português, língua brasileiro, o português brasileiro, tanto faz o nome, não tem muita diferença. Agora, o que ele quer propor, que é o problema, ele quer propor que não tenhamos o português europeu em mente quando analisemos o português brasileiro, pois o português brasileiro é uma língua plena e autônoma e não uma variedade do português europeu. Isso é arriscado. O português é sim uma variedade, né? Ele foi mais, próximo ao português europeu. Está tendendo a se afastar do português europeu.
mas derivou de lá. Derivou de lá. Da mesma forma que o português europeu derivou do latim. Não quer dizer também que o latim é o único que contribuiu, é o único insumo para a formação do português europeu, da língua portuguesa como um todo. Mas também podemos dizer que a língua portuguesa, modalidade brasileira, ou português brasileiro, ou brasileiro, derivou também do latim, porque dele veio aquilo que, ou parte daquilo que chamamos de brasileiro, português brasileiro, ou língua portuguesa, seja o que for. E também outras línguas. Então, assim, só que ele joga com as palavras para que a gente ache, ou comece a pensar de maneira autônoma. E isso é muito perigoso. Já vimos por que no último vídeo. Mas eu queria voltar nesse ponto para que ficasse bem claro isso aí, né? Para que ficasse bem claro. Bom, o que mais podemos dizer? Vamos ver. Na página 22, ele diz assim, ó, no alto do vídeo. Ou será que alguém acredita que é possível levar uma pessoa a dominar plenamente as habilidades de leitura e escrita, obrigando ela a decorar a suposta diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Eu digo sim, 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 se o ensino melhorar, se houver disciplina no ensino e dentro de sala de aula. Vai ver como é que é o ambiente de uma sala de aula de um CIEP, onde eu dei aula, por exemplo, em Belfor Roxo, né? Se houver paz para o professor trabalhar, eu não tinha paz para poder expor a língua portuguesa, a gramática, seja o que for, literatura, ou do que quer que eu desse aula, não havia paz, não havia ambiente, não havia estrutura física, ar-condicionado, enfim, acústica, né? Agora, se houver respeito, se houver boa remuneração, se houver investimento, né, de ponta a ponta, preparo docente, que esse é o principal, o preparo docente está cada vez mais parco. Aí sim, se tudo isso existir, teríamos, né, se isso tudo existisse, teríamos o verdadeiro crescimento, teríamos a condição de ensinar a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. O aluno conseguiria decorar essa diferença e tantas outras. Porque é engraçado, eu fico assim, boquiaberto, eu fico realmente, eu não sei nem como é que eu fico chocado. Porque o que acontece? Em matemática, o aluno pode e deve decorar fórmulas. Ninguém fala nada contra isso. Ninguém reclama. Em química, né, em física, etc., o aluno tem que decorar fórmulas. E também ninguém reclama. Quando chega em língua portuguesa, se o aluno tiver que decorar alguma coisa, o professor está oprimindo-o. Né? Isso realmente é irritante, né? É um absurdo, ainda mais vindo de pessoas que são tão encomiadas, louvadas no meio acadêmico. Muito bem. Na página 23, agora sim, antes de a gente entrar no roteiro de estudos, é dito assim, no último parágrafo, no alto do vídeo: o escasso e precioso tempo que se passa na escola não pode ser desperdiçado com tanta coisa inútil. Ele está falando da gramática normativa, irrelevante, e como se não bastasse, repleta de inconsistências teóricas, de erros puros e simples, de absurdos metodológicos. Então quer dizer que a gramática normativa tem erros, né? Mas a gramática descritiva só inadequações. Quer dizer, ele vai dizer que a gramática normativa, você vai ver isso ao longo da gramática toda. Vou cansar de dar exemplos aqui. Ele vai apontar N erros, ele vai chamar de erros, né, da gramática normativa. Ele vai citar até nome dos gramáticos. Agora, a gramática descritiva, a gramática socio-variacionista, a gramática, enfim, qualquer outra gramática que não seja inadequada, que não seja tradicional, a gramática de seus colegas de academia, aí não, aí pode ser que tenha no máximo inadequações, né? Mas na verdade aqui, se você pegar
as gramáticas como um todo, seja de que espécie, natureza forem, você verá sempre erros ok? Conjunção aditiva e inadequações. Ambos, erros e inadequações. Muito bem, aí ele vai agora para um roteiro de estudos. Mas e se o pressuposto expresso na página 20 não corresponder à realidade? O que fazer? Aí ele começa a problematizar. Enfim, eu não vou agora entrar nessa parte da gramática dele, nós não vamos ler. Ele vai falar de Celso Cunha, ele vai citar algumas gramáticas, olha. Para conhecer bem a doutrina gramatical tradicional, sugiro que você leia de ponta a ponta. Aí ele começa a dar algumas gramáticas que ele pede para que você leia. Isso é bacana. Ele não vai concordar 100% com esses gramáticos, vai ser grande crítico desses gramáticos, mas ele reconhece o papel preponderante, a importância de tais livros. E ele, para que você até conheça a gramática tradicional, ele honestamente, bacana isso da parte dele, ele cita esses autores e suas gramáticas. Ele vai falar do Celso Cunha, Nova Gramática do Português Contemporâneo, ele vai falar do Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, ele vai falar do José Carlos de Azeredo, Gramática Ruais da Língua Portuguesa. Ele vai falar do Manual de Linguística do Mário Eduardo Martelota. Ele vai falar da Introdução Linguística da Ana Cristina Bentes e Fernanda Mussalin, né? Então ele vai citar alguns livros. Depois ele vai também falar da Gramática do Português Brasileiro de Mário Perini, da Nova Gramática do Português Brasileiro de Ataliba de Castilho. Isso é legal, porque isso é honesto da parte dele e estimula o conhecimento. Isso é legal. Isso é legal. Tá? Tem apenas uma nota aí que eu gostaria de fazer. Alguns comentários. Que é o seguinte. Na página 27, essa aí, ó. Olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala. Ele diz assim: contra a mudança linguística, não há nada que se possa fazer. Ela é inevitável e é da própria natureza das línguas, tal como a mudança é da natureza de tudo o que existe na sociedade, no mundo e no universo. Em vez de lutar contra ela, o que é sempre uma guerra perdida de antemão, mais vale buscar formas de convívio sadio e tranquilo com ela. É verdade, sabe as palavras. Mas vamos ver até onde isso vai. E é o que vamos tentar fazer aqui. Não há nada que se possa fazer contra a mudança linguística, porque ela é impulsionada pelos próprios falantes. Ok. E no mínimo irônico ver a tradição purista tentando vencer o invencível, o processamento sociocognitivo da língua por seus próprios falantes nativos, incluídos os puristas. Parodiando o velho Marx, aí ó, ele falando do Marx aí, ó. Os linguistas têm se limitado a descrever as relações entre língua e sociedade. Trata-se agora de transformá-las. Olha, bingo isso aqui. Bingo ao contrário, né? Porque, na verdade, aqui ele realmente expressa de maneira honesta, mas ele acaba confessando, entre aspas, um crime. Ele confessa o seu marxismo escrachadamente. E ele diz aqui, olha, eu vou repetir. Os linguistas têm se limitado a descrever as relações entre língua e sociedade. Trata-se agora de transformá-las. Ele quer revolucionar. Ele quer aquilo que eu falei, partir do uso para fazer uma reflexão marxista da linguagem, da gramática, e mudar esse uso, tornando esse uso o mais apropriado para a revolução marxista dentro dessa área do âmbito da linguagem. Essa é a contribuição que ele quer dar. Essa é a sua posição política e ideológica dentro de seu trabalho linguístico. Essa transformação pode ser feita por meio da formulação de um discurso herético, como escreve Pierre Bourdieu, destinado a produzir um novo senso comum.
Por isso, o qualificativo de pedagógica que aparece no título desta gramática. Ela descreve, mas também propõe, uma nova norma linguística para o ensino. Uma norma que não é extraída do nada nem dos gostos pessoais do autor, como é frequentemente o caso com as gramáticas prescritivas, mas uma norma que já existe, tácita ou recalcada, e que tem de ser legitimada para que o Brasil exorcize de vez o fantasma colonial que ainda assombra nossas concepções de língua e ensino. Muito bem. Tamanhas variedade e nomenclatura podem ser minoradas se a dica de Napoleão Mendes de Almeida fosse seguida. Gramática una. Ou seja, eu faço aqui uma crítica a respeito da variedade enorme nomenclatural que o Banho vai fazer, vai observar e vai criticar. Mas veja, se a gramática for una, tanto faz o autor, ela sempre será una, a mesma. E, tanto quanto possível, devemos fazer isso, e Napoleão de Mendes de Almeida está certo, porque se cada gramático faz uma gramática ao seu modo, teremos várias gramáticas. E, no final das contas, que gramático e que gramática deveremos seguir, que gramática seria a correta, e o que seria correto em língua, e o que seria correto dentro da língua. Porque cada gramático faz uma gramática totalmente diferente da outra, ou muito diferente da outra, e no final, qual gramática será usada em concurso, nesse ou naquele? Vou escrever um texto, vou seguir que linha de raciocínio? Então, Napoleão Mendes de Almeida preconiza gramática una. É um manual só. Agora, o gramático vai fazer seus comentários. E nos pequenos pontos de divergência ou de ainda instabilidade, aí ele vai dar vai prescrever, vai orientar da sua forma, a partir do que ele entende como certo ou como melhor. Algumas expressões usadas aqui merecem comentários. Vamos ver, por exemplo, o Banho fala de usos autênticos do português contemporâneos. Usos autênticos do português contemporâneos. Ele fala isso aqui na página 26. Na página 26. A gente não leu, mas ele vai usar essa expressão. Usos autênticos do português contemporâneos. Na visão de Banho, autêntico, como já vimos no último vídeo, é o uso que se pauta pela fala, pela comunicação livre e desnormalizadora, ou desnormalizada. Só que o que é autêntico hoje já não será amanhã. E o brasileiro de amanhã só conseguirá ler, compreender e até copiar certos autores antigos se aprender a arte gramatical da gramática tradicional, que é o suprassumo, a quintessência do idioma e sem a qual o mesmo fenece. Não há como, daqui a 100 anos, eu garantir que alguém vai me entender quando ler um texto que eu produzi, se não houver uma gramática que congele, que dê estabilidade à língua, às regras, e que garanta que daqui a 100 anos alguém vai me ler e vai me entender, sem que haja uma necessidade de traduzir o que eu disse, o que eu escrevi. Outra expressão que ele usa, também ali a partir da página 26. Português brasileiro contemporâneo urbano culto. São 5 palavras. Português brasileiro contemporâneo urbano culto. Em vez de simplesmente português, ele usa 5 palavras para dizer português. Quer dizer, veja a complexidade. Em vez de ele simplificar, ele acaba complicando ainda mais. É muito mais difícil ele estudar e seguir a gramática dele do que a gramática que ele diz que é complexa e complicada e opressora, que é a gramática tradicional. Ora, se é português que a gente chama a língua, é porque a gramática do Brasil deve conservar o depósito normativo sob pena de tal português virar brasileiro, ou qualquer outro nome. Aí já não estaria conforme o conceito de Banho, já mudaria, já seria uma outra língua. Se é o português brasileiro contemporâneo que deve ser ensinado, conforme prescreve o Marcos Banho, então vamos traduzir
Doravante, Machado de Assis, Padre Antônio Vieira, Luiz de Camões, José de Alencar, etc. Né? E se não agora, não fizermos isso, daqui a uns 20 anos, também teremos que traduzir autores um pouco mais recentes, como Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, Carlos Alberto Coni, daí para fora. E mais para frente ainda até o próprio Marcos Banho terá que ser traduzido, se a minha neta quiser ler a gramática dele, porque já que não é mais, já que não mais são, né, ou não mais serão tais autores contemporâneos, inclusive o Marcos Banho, e aí, nesse caso, perdendo-se a validade da língua, a identidade também se perderá. Se é urbano, ficam de fora também, além disso, automaticamente, 29.852.986 pessoas que moram no campo, na área rural do país. São quase 30 milhões de pessoas que moram em área rural, não são urbanas. Mas o português de Marcos Banho, que deve ser ensinado, é o português brasileiro, contemporâneo, urbano, culto. Então, 30 milhões ficam de fora, o equivalente a 15,65% da população, segundo o IBGE, no seu censo de 2010. Veja que Banho propõe indiretamente, ele propõe a divisão, a separação, claro, ele é esquerdista, eles sempre pregam isso, preto contra branco, mulher contra homem, filho contra mãe, contra pai, rico contra pobre, proletário contra patrão. Então sua gramática não pode ser usada no campo, por exemplo, para ser coerente com o que ele acabou de falar, porque ele vai ensinar o português urbano. Então a gramática tradicional não. A gramática do Beccaria, por exemplo, ensina gramática, a mesma. Todo mundo que quiser ter acesso vai ter acesso. Se quiser aprender, vai aprender. Então, e outra coisa, se é culto, se o português que ele quer ensinar é brasileiro, contemporâneo, urbano, culto, se é culto, os alunos incultos, por conseguinte, que forem aprender com a pedagógica, de cara já estarão outros sim marginalizados e se precisarão estudar com a pedagógica para conseguir serem cultos, por que não estudarem também um pouco mais com a gramática tradicional para serem ainda mais cultos? Ou seja, se o camarada que é inculto vai ter que estudar, estou falando de professor também, se o professor que é um professor que carece de formação gramatical, gramático-linguística para ensinar gramática em sala de aula, ele acha que tem que ler a gramática do Marcos Banho, por que ele não pode ler e fazer um pouco mais de esforço para ler outras gramáticas e desenvolver um método mais eficaz de ensino da gramática tradicional? Por quê? Quer dizer, é preguiça. Né? Então, que se exclua inicialmente o inculto. Tudo bem que se exclua inicialmente o inculto. Toda gramática o exclui. Toda gramática, todo livro que ensina alguma coisa, exclui aquele que não sabe, de uma certa maneira. E, ao mesmo tempo, é para ele também que é feita. É uma dicotomia, porque não é feita para quem já sabe. Um livro é feito para quem não conhece, para quem não sabe o que tem nele, para aprender. Ok. Agora, já que o verdadeiro culto não precisa, né? A pessoa verdadeiramente culta não precisa mais aprender gramática, ela já sabe. Gramática é para ignorante. Mas, ademais, Banho propõe a exclusão, né? O rompimento com a identidade histórico-cultural da pátria e o separativismo. Quando dizemos assim a um aluno do interior ou da periferia, pobres, que ele não precisa mais se preocupar tanto com o estudo da gramática tradicional, se dissermos isso a ele, estamos, na verdade, negando a ele a possibilidade de crescimento, ao culto a possibilidade de melhor se expressar também, porque ele não vai poder, vai ficar com vergonha de acharem que ele está querendo aparecer. E a literatura brasileira também estaremos negando a possibilidade de sair da mediocridade em que hoje se encontra, em grande parte porque ensinamos pouco e mal e atacamos a gramática tradicional. Ou seja, tem três perdas aí. Se dissermos ao aluno, se nós professores dissermos ao aluno, não precisa se preocupar com a gramática tradicional. A forma como você fala está perfeita. Você não tem que aprender mais nada. Está tudo certo.
Se a gente começa a ensinar que ele não precisa se preocupar muito com a gramática tradicional, ele não vai se preocupar. E aí, então, você estará negando a ele, ou proporcionando a ele, uma estabilidade na ignorância. E ele não vai ter como crescer nessa área. Não haverá mais poetas, não haverá mais grandes, talvez, oradores ou escritores. Então, esse é uma negação, é uma desvantagem de tal ensino bagnoniano ao inculto. E ao culto? Ao culto, estaremos negando a possibilidade de ele se expressar. Porque eu sou culto, mas eu vou me expressar de maneira muito culta, vão falar que eu sou pedante, vão falar que eu quero aparecer, não vão me entender. Então, para que eu vou ser culto? Para que eu vou me expressar dessa maneira? Então, joga fora os dicionários. E uma outra negação que será feita, uma outra desvantagem do ensino gramatical banhoniano é com relação ou afeta, né, a literatura, porque diante de escritores cada vez piores e de falta de leitores mais exigentes que querem aprender novas expressões, novas palavras, novos contornos sintáticos, giros sintáticos, expressões poéticas, etc. Diante da escassez de leitores assim, a literatura não vai querer, não vai ter combustível para existir. A literatura de alto nível, vamos colocar assim, não vai existir mais. Então, isso tudo, se essa merda dessa gramática ganhar, ainda bem que não ganhou, o espaço que quer ganhar, que é o 100% do espaço. Ainda bem que não foi. Então, mas Banho, uma coisa ele é, né? Como eu já falei, ele é honesto. Ao expor sua linha de estratégia, né? Aqui na gramática, ele realmente ele traça ali o plano dele e ele delineia muito bem o seu objeto de estudo e onde ele quer chegar, o objetivo da obra dele. Ao falar da espiral da mudança linguística, lá na página 27, quando ele, aí tá a figura aí, ó, da espiral de que ele fala, né? Ao falar dessa espiral linguística, ele fornece um exemplo, um entendimento reflexivo bastante bom para a gramática. É no mínimo irônico ver a tradição purista tentando vencer o invencível, ele diz. Deveras o gramático que tem tal comportamento vai mal. Tem gente que é assim, tem gramático tradicional também que erra. E realmente, quer vencer o invencível, quer vencer o invencível. Vamos dar muitos exemplos de regras que já não tem como mais existirem. Você consegue escrever tal regra, mas executar tal regra você não consegue. O certo não são as posturas extremistas. Por exemplo, a de Napoleão Mendes de Almeida é uma postura extremista. Não tem como você escrever, falar gramaticalmente 100% conforme manda, conforme orienta, prescreve o Napoleão. Mas a outra posição extremista, que é a de Banho, também é impraticável, irrealizável, não tem como. Mas então o que é o certo? São as posturas intermédias, dialéticas. Por exemplo, a Taliba de Castilho, a gramática dele é uma gramática melhor que a de Marcos Banho e melhor do que a de Napoleão. Por quê? Porque ele não habita o extremo napoleônico nem o extremo banhoniano, ele está no meio. A gramática do Bechara também é uma excelente gramática, uma das melhores, porque também ele fica ali na coluna do meio. Então está mais perto da realidade, mas ao mesmo tempo consegue prescrever as regras, as normas, mas ele sempre deixa uma porta aberta para comentários, digamos assim, linguísticos que fazem críticas a tais posturas exageradamente normativas. Então, esses gramáticos intermediários, né, intermédios, dialéticos, devem expor descritivamente a língua portuguesa sem olvidar as normas. Então eu tenho que ser descritivo e normativo. O certo não é ter gramática descritiva ou gramática normativa. Toda gramática é descritiva e normativa.
Então, eu não consigo entender como é que alguém coloca gramática descritiva da língua portuguesa ou gramática normativa da língua portuguesa. Toda a gramática descreve e, ao mesmo tempo, prescreve. Então, a gramática tradicional da língua portuguesa deve ser apresentada como paradigma para a escrita, entendeu? Mas não cobrada na fala. Então, essa é a posição correta de uma gramática. Ela deve ser apresentada como modelo de escrita, de manual de regras para se escrever, mas a fala é muito mais dinâmica. E ela não deve, nem pode, nem consegue, é impossível você prender toda a sua fala, amarrar toda a sua fala à gramática. Não tem como falar gramaticalmente correto o tempo inteiro. Não tem como. É impossível. É muito artificial. Bom, outra coisa também importante é a gente mapear as influências revolucionárias em banho, né? Então ele cita, por exemplo, na página 5 e na página 27, Pierre Bourdieu, né? Ele cita o esquerdista Pierre Bourdieu. Na página 27 ele vai falar, como já vimos, da sua influência, da influência que Karl Marx exerce sobre ele. Vemos na página 47 mais à frente Noam Chomsky. Veremos Voloshinov na página 55. Na página 67, Charles Darwin, Gould, né? E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, mas ele não esconde isso. Ele não esconde isso. Muito bem. Então, no próximo vídeo veremos o que ensinar na escola.